Bom dia, meus amores. Durante essa semana, nós temos um trabalho para vocês realizarem em casa, né? Fazer em casa. Então, durante essa semana, vocês, além do conteúdo a ser estudado, vocês têm um trabalho para ser entregue na segunda-feira. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso livro didático. Eu mandei uma atividade sobre esse conteúdo para vocês responderem em casa. E hoje eu vou reforçar novamente sobre o conceito de cada um desses. Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre teorias demográficas. Assunto muito bacana. Antes de começar, você já sabe, né? Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, pessoal, nosso assunto então é teorias demográficas. Existem várias, e uma teoria demográfica é uma conclusão sobre um estudo a respeito do crescimento populacional. Você já parou para pensar o quanto a população mundial aumenta? O quanto isso pode ser até assustador? Se a gente pensar que em um século a população saiu aí da casa de 2 bilhões de indivíduos e bateu 6 bilhões de indivíduos, é complicado, né? E hoje, 2019, a população mundial já está na casa de 7 bilhões e meio de pessoas. Quando a gente pensa sobre isso, e considerando que é um assunto importante para todas as áreas, né, existem aí então esses indivíduos que trabalham estudando esse crescimento populacional e geram, portanto, essas teorias demográficas. Algumas são super importantes, históricas, né? Mas importantes, é sobre elas que nós vamos falar. Bom, a teoria demográfica mais conhecida, sem dúvida, é também a mais antiga, né? A teoria malthusiana. Essa teoria foi desenvolvida por um inglês, o Thomas Malthus, e lá no século XVIII, pra vocês terem uma noção do negócio, é muito antiga, e ela ficou marcada na história por ter sido a primeira, né, e também porque ela traz uma visão catastrófica a respeito do crescimento populacional. É bom pensar que o Malthus acompanhou um panorama na Inglaterra da primeira Revolução Industrial. Então ele viu a população inglesa crescendo muito rapidamente. Porém, ele fez uma associação desse crescimento com a produção de comida, com a produção de alimentos. E chegou a uma conclusão terrível. Segundo ele, a população cresce numa ordem geométrica, uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce seguindo uma progressão aritmética, ou seja, a população crescia muito mais rapidamente que a produção de comida. E o cenário previsto pelo Malthus era um cenário de catástrofe, onde a população não teria comida, né? Segundo a posição malthusiana, segundo a teoria malthusiana, o crescimento populacional, então, seria um grande problema. E para ele ser resolvido, para esse problema ser contido, ele era, por exemplo, favorável a guerras e a epidemias. Ele entendia isso como elementos capazes de conter o crescimento populacional. Agora, é claro, nós não precisamos ficar jogando pedra no Malthus o tempo todo. Vamos pensar que ele viveu lá atrás. Ele viveu num momento em que a agricultura não era modernizada como é hoje, portanto a produção de comida é sim, ela pode acompanhar o crescimento populacional hoje, e também ele não viu o advento dos métodos anticoncepcionais. Bom, com a evolução agrícola, né, e assim acompanhando também a evolução tecnológica que deu origem aos métodos anticonceptivos, a teoria malthusiana ela cai por terra, né? A gente hoje não vê o crescimento populacional como um possível caos em função da relação com comida. Porém, as ideias malthusianas a respeito do crescimento populacional, elas continuam em vigor no mundo. De modo que no século XX surge uma nova corrente com um pouco ligada, né, à teoria malthusiana, onde as pessoas vão associar o crescimento populacional à pobreza. Ou seja, segundo os neomalthusianos, esse é o nome de quem segue a corrente neomalthusiana, o grande problema do mundo é sim o crescimento populacional. E se a gente pudesse conter esse crescimento populacional, nós estaríamos também resolvendo o problema da pobreza mundial. Esses neomalthusianos são, portanto, favoráveis a políticas públicas
bem duras, bem rígidas de controle de natalidade. China, Japão são exemplos de países que utilizaram, como base a teoria malthusiana para desenvolver as suas tão famosas políticas do filho único. Bom, além da teoria malthusiana, dos neomalthusianos, que representam a teoria neomalthusiana, também no século XX surge uma nova teoria demográfica, conhecida como ecomalthusiana. Nesse caso, os seus defensores entendem que o crescimento populacional vai ser sempre negativo para o meio ambiente. Eles entendem, portanto, que o crescimento populacional deve ser contido a fim de garantir os recursos naturais do planeta. Também são favoráveis a políticas antinatalidade que são desenvolvidas em alguns países do mundo. Bom, e fazendo oposição à teoria malthusiana e à teoria neomalthusiana, existe a chamada teoria marxista ou reformista. Nesse caso, baseada nas ideias, nos princípios do Karl Marx, os indivíduos acreditam que não é o crescimento populacional que vai gerar, por exemplo, a pobreza extrema, mas o contrário. A pobreza extrema é que faz com que a população aumente. Portanto, a teoria reformista ou marxista defende que o combate à miséria, o combate à pobreza são, na verdade, os melhores contraceptivos possíveis. Bom, e temos também a teoria da transição demográfica. Essa é uma das teorias mais trabalhadas hoje em dia na geografia em relação à questão do crescimento populacional. Ela foi desenvolvida por um demógrafo nos Estados Unidos, a partir dos anos 30, vai ganhando o mundo aí com seus conceitos. Segundo a teoria da transição demográfica, os países tendem a caminhar no mesmo caminho, eles tendem a seguir a mesma direção quando o assunto é crescimento populacional. Ela estabelece, então, que a população desenvolve o seu crescimento em 4 fases distintas. Num primeiro momento, tanto os índices de natalidade como os índices de mortalidade estão elevados. Resultado, a população se equilibra, ela não cresce, não diminui. Só que no segundo momento, a mortalidade vai caindo, a expectativa de vida da população vai aumentando, enquanto a natalidade se mantém também muito alta. Resultado, a população cresce. Na terceira fase, começa a se observar queda também da natalidade. Então a população começa a se equilibrar, mais ou menos o mesmo número de nascidos para mais ou menos o mesmo número de mortos. Chegando na fase final, a quarta fase, onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são baixas, ou seja, a população deixa de crescer, ela tende a se equilibrar novamente. Bom, vocês estão vendo aí a imagem que representa a evolução das pirâmides etárias seguindo o modelo de transição demográfica. Na primeira pirâmide, percebe-se uma base bem larga, indicando alta natalidade, e um ápice bem estreito, indicando muita mortalidade, ou seja, pequena expectativa de vida. Na última pirâmide, que é chamada de pirâmide envelhecida, nós já temos o contrário. Taxas de natalidade baixas, representadas pela base estreita da pirâmide, e um ápice muito, muito largo, representando alta expectativa de vida. Esse seria o processo de evolução do modelo de transição demográfica. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre teorias demográficas. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente
vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país.